Davidson Cavalcante vai trazer as informações aqui do nosso comentário político. Pode entrar, Davidson, fica à vontade. O que a política às vezes quer esconder, Davidson traz à luz. Né, meu amigo? Muito boa tarde para você. Não, já é boa noite, 6h13, né? Boa noite, confundo também. Fico nesse horário perdido. A transição ali. Davidson também. Cavalcante vai falar agora, por exemplo, sobre pesquisas eleitorais. Inclusive, tá um Deus nos acuda, né? Porque tem gente que está mandando fazer pesquisa eleitoral sem registrar no TRE e no TSE, né? Porque é contratado por partidos ou por políticos independentemente, mas lei, volto a dizer, foi feita para ser seguida, né, Davidson Cavalcante? Você recebeu alguma coisa, Cleiton? Ainda não. Nem eu também, não recebi nada, né? Não sei se é estratégico, mas como o Cleiton falou, a lei existe, tem que ser cumprida. Não foi eu, não foi o Cleiton, não fomos criou, nós né? que criamos, né? Ela está lá, está escrita, bonitinha, mas tem gente que insiste em descumpri-la. O problema é que essas pesquisas, chamadas de pesquisas fake, que tentam manipular resultados eleitorais, e olha que nós estamos em pré-campanha, né? Porque por lei a gente não pode falar campanha eleitoral, como também ninguém pode se assumir candidato, são pré-candidatos, circulam aí a tudo e qualquer vapor por grupos de WhatsApp, já é difícil segurar isso. Exato. E eu conversei hoje com o TRE, conversei com fontes da Justiça Eleitoral e realmente eles estão com um pé de nervos sobre isso, porque é muita coisa para o Tribunal Regional dar conta e agora tem que dar conta de vigiar, fiscalizar e punir institutos que estão aí fazendo pesquisas falsas ou com manipulação de dados e divulgando sem registrar na própria Corte Eleitoral. Isso é ruim por quê? Primeiro, porque é um desrespeito com o cidadão, seja o cidadão de Manaus como do interior do Amazonas. Segundo ponto, isso é importante para que se frise aqui o respeito que tem que se ter com o trabalho do processo eleitoral, das eleições. Institutos sérios podem também ser penalizados. Por quê? Porque a população passa a desconfiar da lisura, da seriedade e da transparência desses dados. Ou seja, os bons profissionais, e eu sei, porque eu sou cientista social formado, e eu sei do trabalho de apuração que é feito por esses profissionais, acabam sendo manchados por causa de gananciosos que por uma briguinha entre si, que não aceitam concorrência A e B, acabam querendo acertar de qualquer forma o resultado. Isso falando de uma capital, por exemplo, como Manaus, tem mais de 2 milhões de habitantes e é muito incerto, a esse momento agora, vamos lá, abril, hoje é 1º de abril, você acertar qualquer resultado da eleição de outubro. O que hoje pode estar previsto, o eleitor lá na frente pode mudar, tem muita coisa. Então isso acaba prejudicando e, como bem disse o Cleiton, está servindo a quem? Partidos, alguns pré-candidatos e fora que, só para fechar e te devolver a bola, eu percebo muito, apurando essas situações, que as pessoas parecem cada vez mais não confiar nas pesquisas eleitorais. E aí se cria mais um negacionismo e mais um problema para o TRE agora a combater. Já não basta as fake news nas redes sociais, como a gente conhece, Instagram, Facebook, TikTok, etc. E agora no WhatsApp tem que supervisionar pesquisas eleitorais que não tem registro oficial por lei na Corte Eleitoral. Eu quero falar aqui o seguinte, os políticos precisam entender que se fizerem bagunça com a legislação, bagunça com as redes sociais, daqui a pouco o judiciário vai querer frear certas coisas que são liberadas hoje, aí vão dizer que é a ditadura do judiciário, não, porque agora não pode fazer mais nada, vão querer choramingar. Calma, olha o que está... Vocês estão tendo a oportunidade de trabalhar com um mundo de informação, com um mundo de ferramentas, até com inteligência artificial. Perfeitamente. Eu, por mim, tinha barrado qualquer possibilidade. Perfeitamente. Mas o judiciário entendeu que não, que dá para trabalhar dentro de regras e normas com a inteligência artificial. Agora, se os políticos bagunçarem o processo, no futuro o judiciário vai tomar decisões que vão frear o trabalho de vocês. Aí não venha me falar nessa questão, né? Não venha me falar que, não dá, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco, inclusive, o professor vai falar aqui sobre movimentação na esquerda, né? Eu posso fazer o seguinte? Deve? Bora dar o cartão vermelho para esse pessoal, porque eu acho que a gente precisa dar esse cartão vermelho. Essa usurpação de poder, essa usurpação de competência
Muitas vezes é as próprias pessoas, é o próprio processo político que dá ao judiciário. Eu, inclusive, esse fim de semana conversava com um grupo que dizia assim, nós vivemos hoje no abuso de poder da justiça do país. Mas por que será? Porque muitas vezes os próprios políticos dão esse bastão para a justiça. E se a justiça não intervém, acaba que a bagunça se instaura de vez. Cartão vermelho, então, para esses institutos de pesquisas e que precisam, sim, precisam cumprir a lei, por respeito ao cidadão e por respeito à transparência das eleições. Ninguém ganha nada com isso, muito pelo contrário. Como o Cleito falou, a justiça, mais uma vez, vai ter que meter o bedelho para colocar ordem na casa, uma coisa que nós aqui poderíamos fazer sem nenhum problema de intervenção da justiça. Cartão vermelho para alguns institutos de pesquisa que estão bagunçando o processo eleitoral. Se é política que a gente está falando, não tem como descartar a presença do homem. O cara que é cientista social, o cara que mais entende política, está conosco aqui no nosso Tá Na Hora. Davidson, que nome você aposta para a possível indicação do PT? Joga assim no peito, assim, né? Te vira, Davidson. Olha só, gente. Olha Falta aí, muita, né? Tem muita gente aí. Eu acho que é o partido que tem mais pré-candidatos, né? Internos, né? Internos, né? Uma turma grande, né? E aí a gente está vendo aqui, ó, a Anny Moura, não é? Eu apostaria hoje, se eu tivesse que apostar, eu acho que ela é o nome mais forte. Não, Zé Ricardo. Eu acho que não. Né? Pelo que eu apurei, inclusive, agora à tarde, acho que não. Mas eu vou dizer uma coisa. Existe um movimento dentro do PT para tentar pôr o José Ricardo, inclusive nisso, para facilitar também a entrada de nomes para a Câmara de Vereadores. Porque hoje, vamos lá, a gente tem o Sassá, que pelo que eu soube, o Sassá, da Construção Civil, que lidera a federação na Câmara Municipal, é um nome que também tem muita força para esse palanque majoritário. Mas o vereador me confidenciou que hoje trabalha para a sua reeleição de mandato, ou seja, a reeleição de vereador para continuar o seu trabalho aí na CMM com a federação do PT. No caso da gente analisar bem o cenário, o Sassá inclusive falou assim, olha, eu me sinto lisonjeado, né, agradeço a confiança do PT, mas hoje eu quero trabalhar para a reeleição de vereador, mas participo aí das decisões, isso porque o Omar Aziz também é um nome que faz parte de toda essa articulação, também tem a decisão do PT nacional, porque a Gleice Hoffmann é um nome que pesa muito também nesse bastidor, e aí por que eu acredito que a Anny Moura é o nome mais forte? Primeiro, a Anny Moura tem aproximação com a própria Gleice, com a Janja, primeira-dama, e tem aí uma força dentro do PT nacional para isso. E até porque ela já está trabalhando com a pré-candidatura há muito tempo. Logo, o PT precisa bater o martelo. Outra coisa que fortalece a Anny Moura também é porque os outros pré-candidatos entendem que, no caso do Sassá, para ser vereador, ele tem muito mais condições de ajudar uma pré-campanha, a prefeitura, do que estando no palanque majoritário. O Zé Ricardo, essa é a incógnita, é o mistério. Segundo uma fonte muito ligada ao ex-deputado federal, o Zé Ricardo hoje trabalha com a pretensão de ir para a Câmara de Vereadores, ser candidato a vereador. Seria um nome interessante, junto com o Sassá, para tentar ali mover peças de puxar votos e aumentar essa bancada da esquerda na CMM. Hoje o Sassá é o único representante da sigla lá, né? Segundo ponto, existe um movimento para o Zé Ricardo ser candidato à prefeitura, mas o Zé Ricardo teria dito que toparia isso se o PT todo caminhar com ele. Isso é um recado da divisão que existe dentro do partido. A ala municipal pensa de um jeito, a ala estadual pensa de outro. O Sinésio Campos, por exemplo, parece que caminha para um lado e o Valdemir Santana, com Sassá, a Anny Moura e companhia, caminham para o outro lado. Se o PT for assim para campo, aí é muito complicado até para esse candidato ou essa candidata. Para me fechar isso aqui, eu falava lá na rádio, agora há pouco estava na Norte News FM, aliás, na Norte FM 95.1, e eu falava lá o seguinte, eu vou dizer para o Cleito aqui, eu já bati esse papo com o Cleito no bastidor. Olha, por que eu cutuquei a esquerda aqui com relação a definir um palanque? Porque se você tem essa definição, e isso é importante, né? Se não der para dar do José Ricardo não tem problema, se isso é importante por quê? Porque movimenta as candidaturas à Câmara de Vereadores. Claro. Hoje o PL, por exemplo, pelo que eu soube, o partido de Bolsonaro filiou mais de 200 pessoas hoje, porque já tem um palanque definido. Num dia. Então, quer dizer, precisa definir
porque senão daqui a pouco, até mesmo para candidaturas à Câmara Municipal, vai para o fiasco. Bom, e o Zé Ricardo saiu lá do ministério onde estava trabalhando, né? Para se botar à disposição, mas ninguém sabe para onde é que vai. Perfeito, foi exonerado hoje só para fechar, para ficar à disposição do partido. Para onde vai, a gente vai saber amanhã. Ou daqui a pouquinho. Ou daqui a pouco, exato. Esse Davis é cheio de coisa. Obrigado, tá, mestre? Nada, amigo. Tamo Tudo de bom junto. do senhor. Valeu.